Um grande abraço para você que acompanha o Correio Regional.net. Conversa com Maurício Araújo. Desde já, muito obrigado você que já está assistindo, acessando, para você que vai compartilhar essa conversa de hoje. Com alegria estou recebendo aqui no Correio Regional Arquimedes Borges de Paracatu, foi presidente da Copervap, prefeito da cidade de Paracatu por 2 vezes, produtor rural, ligado hoje ao agronegócio e pré-candidato a deputado federal. Arquimedes, que prazer, que alegria receber você aqui no Correio Regional. Eu já tinha muita vontade deste momento para a gente falar exatamente um pouco do Arquimedes e para a gente falar também deste movimento Unidos pelo Noroeste. Grande abraço, Arquimedes. Muito obrigado, Maurício. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo neste momento. Realmente é um trabalho árduo que nós estamos fazendo, mas ao mesmo tempo, Maurício, muito prazeroso também, porque é um tema que as pessoas abraçaram, o Noroeste inteiro abraçou essa nossa ideia, e hoje ela não é um projeto do Arquimedes, mas ela é mais um projeto de todo o Noroeste. Que bom, Arquimedes. Antes da gente falar desse movimento, desse projeto que está ganhando força, pelo que eu estou acompanhando também nas redes sociais, nos jornais e conversando também com pessoas, com lideranças aqui da nossa região, de forma específica o Noroeste de Minas. Teve uma passagem importante, o Arquimedes, no governo municipal de Paracatu por 2 mandatos, né? Sim, sem dúvida alguma. Quando eu fui prefeito de Paracatu pela primeira vez, eu vinha de um trabalho muito bonito, muito bom, que é a cooperativa, a Copervap, onde eu fui presidente dela durante 11 anos. Como eu formado em economia, esse curso me ajudou muito a trabalhar e fazer daquela cooperativa, junto com os nossos companheiros, uma grande cooperativa. Então eu acho que eu saí preparado assim para exercer o cargo de prefeito da cidade de Paracatu. Muitas vezes a pessoa quer ser prefeito, mas não tem um embasamento, não é verdade? Então foi muito gratificante todo esse trabalho, esse estudo que nós fizemos em prol da cooperativa e posteriormente em prol da minha cidade de Paracatu, né? Foi tudo uma contribuição, foram esforços em cima de esforços que deu certo, e agora estamos aqui trabalhando para o agradecimento do Noroeste de Minas, que é um sonho. Arquimedes, qual que é essa visão do senhor? Por que surgiu esse movimento Unidos pelo Noroeste? Qual que é o principal objetivo desse movimento para a nossa região? Ô Maurício, eu sou uma pessoa que viaja muito, procuro conhecer outros lugares, exterior e aqui mesmo do Brasil, eu viajo bastante. Eu gosto muito de prestar atenção naquilo que está dando certo nas regiões, não é? Então, o Noroeste, que é uma região de 300 mil eleitores, não é? Não são tantos eleitores assim, mas muito dispersos. Quando eu fui prefeito, eu sentia a necessidade, como na maioria dos prefeitos hoje, quando quer os recursos, tanto a nível estadual como a nível federal, a dificuldade que eles têm de trazer esses recursos para o Noroeste, porque nós nunca tivemos, de fato, pessoas engajadas, com vontade, com coração, aqui no Noroeste para ajudar, né? Eu senti essa dificuldade naquela época. E eu vejo o Noroeste com um potencial muito grande, e como eu sou muito apaixonado pela minha terra, quando eu falo minha terra, eu estou falando todo o Noroeste de Minas, né? Porque eu conheço de perto não somente a cidade, mas eu conheço o interior, a zona rural do Noroeste, de todos os lugares, conheço as necessidades, conheço o povo de um modo geral, mesmo porque eu vim de uma família muito simples, né? De uma família muito pobre, né? Com todas as dificuldades, como nós temos a grande maioria do povo do Noroeste de Minas Gerais, né? Sabendo que é importante, e a gente não via essa boa vontade de nos ajudar como prefeito. E daí criou-se esse movimento. Exato. Aí eu passei a perceber, dentro dessas observações que eu disse para você, que o Noroeste é uma região
rica em produção agrícola, pecuária, mineração e outros mais, né? É uma região que se desenvolve pelo esforço do dia a dia do nosso trabalhador aqui do Noroeste, né? Da garra desses trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, uma região pobre politicamente. E eu falei, não está certo, tem alguma coisa que não está no compasso aí. Como é que nós podemos economicamente estar bem e politicamente estamos muito mal porque nós não temos essa união? Então precisamos de fazer alguma coisa. Aí surgiu, Maurício, a necessidade, eu encomendei uma pesquisa sobre o Noroeste, né? O que desejava o Noroeste? Quais são as necessidades do Noroeste, né? Para o jovem, os adultos, os idosos, enfim, o que o comerciante pensa, o que o empresário precisa, o que as pessoas que precisam do governo de um braço está faltando. Foi isso que nós constatamos através de uma pesquisa, Maurício, quando essa pesquisa indicou que 86% das pessoas do Noroeste querem votar em candidatos do Noroeste, né? Mas, infelizmente, alguns políticos, alguns vereadores, até prefeitos da região, sempre tinham assim, eu vou votar num deputado estadual porque já trouxe uma emenda, me ajudou, tal. E eu vi que não é isso que o povo está querendo. E as pessoas, quando querem alguma coisa, quando eles pendem para um lado, não adianta, é aquilo que eles querem. Hoje, com a informática, com a internet, as pessoas estão muito sábias, né? Não precisa de procurar alguém, ver na internet o que está passando no mundo, o que está passando no Brasil, o que está passando no nosso estado, o que está passando no Noroeste, né? E assim sendo, as pessoas que querem votar em candidatos do Noroeste, nós começamos a fazer esse trabalho, né? Que chama Movimento Unidos pelo Noroeste. Nós percorremos, Maurício, todas as cidades do Noroeste, todas as cidades, e conversando com as pessoas, com essas pessoas, muito importante, aprendemos muito e vimos que nós temos a solução. Isso é que é importante. Depois da pesquisa feita, nós temos a solução. Qual a solução? Votar em gente daqui da nossa região, que tem um coração aqui, que tem um compromisso aqui com o Noroeste de Minas. Isso é muito importante. E temos conversado com esses eleitores. E eles também têm hoje a mesma convicção, que não vamos votar em candidatos de fora, daqueles que vêm aqui em épocas de eleição, pedem o voto, desaparecem e os recursos não chegam aqui para o Noroeste. Então esse trabalho, ele é um pouco cansativo, mas ele é prazeroso, porque nós encontramos de fato pessoas que estão pensando e não poderia ser diferente, né? Quem mora aqui na região quer o melhor, não é verdade? E esse trabalho, que já tem aí mais ou menos 8 meses que estamos fazendo, uma adesão fantástica, Maurício. Isso é muito importante. Aqui no Correio Regional.net, conversa com Maurício Araújo. Hoje o nosso convidado, essa conversa hoje é com Arquimedes Borges, prefeito 2 vezes de Paracatu, foi presidente da Coopervap e agora está lançando, já lançou evidentemente no Noroeste, a sua pré-candidatura como deputado federal. Arquimedes, o que seria hoje essa caminhada? Seria ouvir as lideranças, ouvir o povo e depois de eleito, trazer o que o povo está reivindicando para o Noroeste de Minas? Eu acho, Maurício, que o importante é levar essa mensagem que está de comum acordo com o que as pessoas pensam. Muito importante. Quando a gente tem o mesmo ideal, quando a gente tem o mesmo sonho, que a gente percebe que as pessoas também estão assim com muita vontade de mudar essa questão política de Paracatu, nós unirmos politicamente aqui na nossa região, isso é extremamente importante. E o importante é que a gente conversa
A princípio parece que são todas as questões iguais, né, do Noroeste, mas cada cidade tem as suas reivindicações, as suas reclamações, o seu ansejo, aliás, né? Isso é muito importante. Então a gente aprende muito. Isso que nós estamos aprendendo, sem dúvida alguma, tem que ser levado para a Câmara Municipal. O deputado estadual também, que precisa ser eleito aqui no Noroeste, precisa levar para a Assembleia. Por que não? Tem que conversar com o governador, com as autoridades, com os ministros, com o presidente da República, enfim, com as pessoas que podem e devem ajudar aqui o Noroeste. Isso é primordial. E o momento é exatamente agora. Eu acredito que o momento é exatamente agora, tá? Como eu disse, dando um basta, tentando afastar essas pessoas que vêm de fora só para catar os nossos votos. Tem deputado que é votado em 300, 400 cidades. Como é que ele vai cuidar da nossa terra? Como é que ele vai cuidar do Noroeste? Né? Arquimedes, tem uma pergunta interessante que quem está nos assistindo agora é importante saber. O senhor sendo o representante do Noroeste de Minas como deputado federal, quantos milhões que hoje Arquimedes eleito para o Noroeste poderá dividir ou aplicar no Noroeste de Minas? Só para que as pessoas tenham essa noção do dinheiro que poderá ser investido no Noroeste de Minas. Veja bem, o que nós temos conversado com a população é que o deputado for eleito pelo Noroeste, ele tem que trazer todas as verbas dele para o Noroeste, né? Diferente de outros que levam para as suas regiões e levam até para outros estados, incrível que pareça. Votado aqui, suas emendas vão até para outros estados. Mas, a responder a sua pergunta, o deputado hoje tem em torno de 80 milhões de reais. Fora as emendas, fora a influência do deputado, fora as emendas de bancadas, não é? Fora a influência que ele possa trazer aqui, os benefícios, as obras, as indústrias, as escolas, hospitais, não é? Mas ele tem, seguramente, sem depender de autorização do presidente da República, 80 milhões. 80 milhões. Agora me diga uma coisa, Arquimedes, a caminhada, esse movimento para o Noroeste de Minas, com prefeitos, vereadores, lideranças e pessoas importantes em cidades do Noroeste. O que o senhor está sentindo até agora desse movimento? Eu estou sentindo que os políticos, eles têm que estar onde o povo está, onde está o eleitor, né? Quando o eleitor pende para um lado, é difícil você contornar que não seja a vontade do povo, porque o povo é sábio, né? Eu estou vendo que os políticos que insistirem em trazer candidatos de fora, né, tantos estaduais ou federais, ele vai que ficar falando sozinho, tá? Acabou-se o tempo do coronelismo, que o político chegava, não, porque eu tenho tantos votos, aqui é meu reduto, eu vou mandar eles votarem, eu vou dar todos. Não, não é assim. O voto é conquistado, o povo é inteligente, sabe o que quer, tá? Eu estou vendo aí que se o político quiser permanecer, ter a posição dele de liderança, ele tem que acompanhar o povo, senão ele fica só. O senhor já visitou todas as cidades do Noroeste de Minas? Já visitei todas as cidades do Noroeste de Minas. Já conversando com as câmaras municipais, quando tivemos a oportunidade de conversar com os prefeitos, nós conversamos, com esses vereadores, com lideranças políticas, presidente do partido, e mais do que isso, Maurício, eu conversei com o povo, porque o importante para a gente é muito mais conversar com o povo, que é esse que vota, que sabe o que quer, que trabalha, não é? Esse que gera riqueza para o Noroeste, que gera riqueza para o Estado. Esse é o alvo nosso, a importância do bem-estar das pessoas. Arquimedes, quero desejar boa sorte, o caminho é esse, a ideia foi brilhante desse movimento, né? Unidos pelo Noroeste. O senhor disse tudo aqui agora, que esses milhões serão aplicados numa única região, na região do Noroeste de Minas. Ainda tem uma caminhada pela frente, mas o importante é que a caminhada está indo de forma muito positiva, a passos largos, ganhando corpo, ganhando lideranças, o que vai somar muito e, sem dúvida, que vai chegar
onde o senhor pretende, que é o Arquimedes Borges, como deputado federal pelo Noroeste de Minas. Ô Maurício, eu tenho dito para as pessoas, e é a verdade, o Noroeste é a nossa casa. Quem tem que cuidar da nossa casa somos nós, não somos de fora. Fizemos uma pesquisa muito interessante, Maurício, quando 86% disse que ia votar no Noroeste, mas uma outra pesquisa interessante, que a cada 10 pessoas que a gente encontra na rua e pergunta para eles em quem você votou, para deputado federal ou deputado estadual, eles não se lembram. Sabe por quê? Porque essas pessoas não nos representam, eles não trouxeram para o Noroeste aquilo que nós doamos o voto, demos o voto, eles não trouxeram, não corresponderam, não é verdade? E por isso é que está indo tão bem esse nosso trabalho. Eu tenho dito, no início, vou repetir aqui, esse trabalho não pode ser só do Arquimedes, esse trabalho tem que ser de todos nós. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos unidos em prol da nossa região. Isso é que é importante para a gente conquistar, trazer para nós, através dos deputados estaduais e federais da região, aquilo que o nosso povo precisa e merece, porque nós somos um povo trabalhador. Arquimedes, muito obrigado. Espero que seja a primeira de muitas vezes aqui no Correio Regional.net, conversa com Maurício Araújo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício, por essa oportunidade e a todos os ouvintes também, telespectadores também. Muito obrigado.